Olá, queridos e queridas filhos de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nesse canal abençoado, canal que se chama, para você que ainda não conhece, Minutos com Deus. Por que Minutos com Deus? Porque nós vamos dedicar aqui, em média, 5 minutos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, para aprendermos com Deus, para aprendermos com Jesus, para aprendermos com a palavra de Deus, de uma forma bem simplificada, bem tranquila, sem julgamento, sem condenação, sem falar que você deve fazer isso ou aquilo, mas trazendo a você a apresentação do próprio Jesus, pensando da forma como Jesus pensava, trazendo a visão que Jesus nos via, a perspectiva como Jesus enxergava a todos nós, tá bom? Então estamos aqui mais uma vez, lembrando que esse vídeo aqui não importa se você é, a sua religião, a sua crença, não é isso que importa que você conheça Jesus, é esse o objetivo, tá bom? E é um vídeo curto, um vídeo que vai durar em média 5 minutos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas que venha trazer a mensagem para você. Então são 5 minutos dedicados às 24 horas que você tem durante esse dia, tá bom? Para que você aproveite essa palavra, essa mensagem e medite nela, e traga nela, e tire suas próprias conclusões. Assim como Jesus falava assim, quem tem ouvidos, quem tem boca, quem tem visão, olhe, pense, raciocine, ouça a voz que eu tenho para você, a palavra que eu tenho para você. Se você me aceitar, eu vou te libertar, vou viver com você. Se você não me aceitou ainda, você vai aceitar, porque você vai entender que Jesus é o melhor para a sua vida. Então é uma palavra de ânimo para você, tá bom? E hoje nós vamos falar um tema muito importante, uma passagem linda da Bíblia, que fala de sabedoria. E aonde aprendemos isso? Aprendemos lá em 1 Reis, para você que deseja, que quer, eu até incentivo você, busque lá, está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, mas você lê o capítulo 3 inteiro que você vai compreender melhor essa passagem, tá bom? Então lá nós vemos Salomão, né? Salomão, ele, filho do rei Davi, ele aprendeu com o próprio Davi, com o povo dele, a crer nesse Deus maravilhoso que nós cremos, né? E ele, quando ele se tornou rei, ele fez ali um sacrifício, ele matou muitos bois, como era o costume local da época. Matou milhares de bois, e ovelhas, e vacas, e animais, né? E ofereceu tudo em holocausto a Deus, que era a forma como que eles tinham de louvar e glorificar a Deus, em agradecimento, né? E Deus ficou tão alegre com ele, Deus ficou tão feliz com a obediência, provavelmente não foi com a matança de animais, mas era o costume local, mas Deus ficou feliz com agradecimento, com a gratidão com que ele tinha para com Deus, com a forma, o amor que ele tinha para com Deus. E Deus se revelou para ele em sonho e falou assim: Salomão, pede o que você quiser, pede o que você quiser que eu vou te dar. Imagine, Deus falando para você: filho, filha, pede o que você quiser que eu vou te dar. O próprio Deus falando isso. Então Deus se revelou para ele em sonhos, e Salomão acordou pensando naquilo, e Salomão falou para Deus assim, ó, em oração, falou: Senhor, o Senhor já me deu um povo enorme, né? Um povo muito grande, para que eu reinasse sobre esse povo, mas eu por mim mesmo, eu não tenho capacidade, então eu te peço, me dá sabedoria. Eu não vou te pedir nem a morte dos meus inimigos, nem ouro, nem prata, eu quero sabedoria, para me conduzir esse povo da forma correta, para me governar esse povo da forma como eles devem ser governados, segundo a tua vontade. Foi esse o pedido de Salomão para com Deus, sabedoria, e ele recebeu. A Bíblia nos diz que Salomão foi o homem mais inteligente, mais sábio que houve e jamais haverá entre a raça humana. Ele foi muito sábio, tanto é que foi um sucesso o governo dele, deu tudo certo, ele teve muitas coisas maravilhosas, só no finzinho que ele errou um pouco lá, ou muito, né? Mas isso aí fica para uma outra história, um outro dia. Mas vamos nos até agora a uma passagem onde expressa a sabedoria dele, que está lá em 1 Reis também, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Leia lá para você aprender. E o que acontece ali? Salomão começou a reinar no seu período de reinado ali, e traziam muitos problemas, que era o rei que resolvia os problemas. O rei era também um juiz, né? Então as pessoas traziam os problemas para que o rei resolvesse, dessa solução para os problemas deles. E chegou ali duas mulheres sem maridos, né? Somente as mulheres, e uma delas acusando a outra e falando: rei, essa mulher tomou meu filho. E ele falou: mas como assim tomou seu filho? O que aconteceu? Ela explicou. Ela falou: é que eu sempre falava para ela, não durma com a criança,
Ah, tinha um detalhe. Uma falava para a outra, falava, não, rei, o filho é meu. A outra falava, não, rei, o filho é meu. E uma falava, todas as duas falavam que o filho era dela. E Salomão falou, como assim? Né? Ela explicaram daí. Né? Ela falou, ó, eu tinha um filho e ela tinha um filho também. E sempre que nós falávamos, eu falava para ela, né, uma delas falando, que não era para ela dormir com o filho dela, senão ela poderia acidentalmente rolar dormindo em cima do filho dela e matar o filho dela na cama. E foi exatamente isso que aconteceu. Daí ela dormiu, rolou em cima do filho, matou o filho dela, ela acordou e quando ela viu que o filho dela estava morto, ela pegou o filho dela morto e trocou com o meu filho. E falou com o meu filho que era dela e o dela era o meu, porque o dela estava morto. E agora ela fica falando isso, que ela trocou o filho e ela não assume que ela trocou o filho, ela fala que o filho é dela, mas o filho é meu, rei. E a outra falava a mesma coisa. Não, rei, a história é diferente, é o contrário. O filho é meu, quem matou o filho dela foi ela, esse filho é meu. E elas ficaram nesse impasse. O filho é meu, o que morreu foi o dela, foi o dela. E o rei ficou assim, mas quem está falando a verdade afinal? E o rei pensou, quem está falando a verdade? Ah, já sei o que eu vou fazer. Aí o rei falou o seguinte, falou, então vamos fazer o seguinte, me dá essa criança aqui. Pegou a criança, um bebezinho, né? Poucos dias de vida ainda. E falou para um dos soldados, soldado, me dê a sua espada. O soldado foi lá e entregou a espada. Falou, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa criança pelo meio, e vou dar metade para cada uma, daí vocês vão ficar felizes. Aí uma olhou para a outra e falou, nossa, mas vai cortar pelo meio? E uma das duas falou assim, tá bom, rei, corta mesmo pelo meio, corta essa criança pelo meio. Então nem eu nem ela, ninguém vai ficar com criança. As duas crianças vão ficar mortas e ninguém fica com criança. Porém a outra falou, não, rei, não, por favor, não faça isso, de jeito nenhum, rei. Faz o seguinte, entrega essa criança para ela, não mata essa criança não, rei, entrega essa criança para ela. Aí o rei falou assim, já entendi, agora eu já sei quem é a mãe verdadeira. Aí chamou aquela que falou que não era para matar e falou, toma, essa criança é sua. Somente a mãe faz qualquer coisa para salvar seu filho. E entregou a criança para aquela mãe que realmente era a mãe da criança. Porque ela preferia que a criança fosse dada para outra, ainda que fosse filho dela, do que matar a criança. Né? E isso aí, todos ficaram maravilhados e falaram, que sabedoria desse rei. Entre outras tantas e tantas histórias e passagens desse rei tão bom e julgava com tanto entendimento, com tanta sabedoria. Mas por que essa passagem é tão importante para nós? Porque nós, veja bem, se nós voltarmos um pouquinho para trás, nós vamos lembrar que o rei pediu para Deus o quê? Sabedoria que vinha de Deus. E a sabedoria para nós é a coisa mais importante que nós temos. Porque quantas coisas nós erramos no passado e estamos pagando consequências até hoje por conta dos erros, das atitudes erradas que nós fizemos. E por que nós fizemos isso aí? Porque quando nós fizemos achando que era o certo, mas não era o certo, era o errado e trouxe consequências ruins. Quantos casamentos destruídos, filhos, né, que se separaram dos pais, brigas entre irmãos, briga entre amigos, tantas coisas ruins que acontecem por falta de sabedoria. Não é por falta de inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é saber o que fazer. Sabedoria, né? E a sabedoria, a melhor sabedoria que se pode ter é a sabedoria que vem de Deus. Porque Deus é sábio. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é eterno. Ele conhece todas as coisas. E a palavra diz que se você pedir sabedoria, Ele vai te dar. Assim como deu para Salomão. Então, peça sabedoria para Deus, para que você não erre mais, para que você conduza a sua vida certa, para que você cuide dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, e todos vivamos em paz, sem maiores problemas, porque já chegam os problemas que existem, não é? Por que nós vamos fazer mais coisas ruins para trazer mais consequências e sofrimento às nossas vidas? Então, meus queridos, a palavra de hoje é, peça sabedoria para Deus, tá bom? Vamos orar? Pedindo sabedoria? Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai sábio, em nome de Jesus nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, assim como o Senhor fez com o Salomão, Senhor. Nos derrama sobre nós, meu Pai, sabedoria, meu Pai, para que façamos, meu Pai, o que é certo, o que é bom, meu Pai, para que tenhamos uma vida boa, tranquila e em paz. Em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre nós, sobre mim, sobre esse irmão, essa irmã que está me assistindo, Senhor. Sabedoria que vem do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe cada um de vocês que chegou até aqui, tá bom? Peço para vocês que vocês deixem aí seu like se esse vídeo te agradou, tá bom? Se você acha que esse vídeo aqui foi
de alguma forma proveitoso para você. Você coloque seu vídeo, coloque seu like, que você comente aí, comente qualquer coisa. Gostei, não gostei, gostaria que fosse sobre tal assunto. Enfim, comente alguma coisa, assim, boa tarde, bom dia, boa noite. Comente, porque você comentando, você dando like, o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo bom, deve ser dividido entre outras pessoas e ele vai indicar e esse vídeo vai crescer. E se você ficar quietinho, o YouTube vai entender que ninguém gostou e esse vídeo acaba morrendo e esse canal não cresce. Então, dá like, faça um comentário aí e se inscreva também, né? Para que outros vídeos vão chegando automaticamente para você, tá bom? Deus abençoe muito, obrigado, glorificado seja nosso Deus para sempre. Em nome de Jesus, amém. Tchau!